não chegou, então se a senhora não se incomodar da gente trocar a ordem. Pode ser sim, até para a gente não atrasar, né? Sim. Então, Pensei bom nisso dia a também, todos. para evitar atrasos. Não, tá ótimo. Bom dia a todos, dia. eu sou a professora Cristiane Krieger, eu vou moderar então essa sessão, é a nossa paralela, sala 56, né, relacionada então à nossa edição 21 do Congresso Internacional, Congresso USP. Sejam todos bem-vindos, com muita satisfação. Então, a gente vai ter uma inversão de apresentações, a gente vai iniciar com um trabalho intitulado Relação do Risco Percebido pelo Auditor com os principais assuntos reportados, né, nos relatórios de auditoria independente. Quem vai apresentar é a Lauren, isso? Eu e a Vanessa. Ah, vocês duas. Não, ótimo. Isso. Então, tá, só para resgatar rapidinho, vocês terão 15 minutos para realizar a apresentação e ao final a gente troca uma ideia, né, e depois a gente passa para o segundo trabalho, se a Vanessa acessar, então. Joia? Muito obrigado. Podem iniciar, então, se vocês quiserem compartilhar a apresentação. Joia, eu vou compartilhar aqui. Já está aparecendo para vocês? Ah, ainda não. Agora sim, agora sim. Vou colocar no modo de tela cheia, então. Bom dia a todos. Então, eu sou a Lauren e, juntamente com a colega Vanessa Menezes, a gente vai apresentar o estudo, então, Relação do Risco Percebido pelo Auditor com os Key Audit Matters reportados nos relatórios de auditoria independente. Esse estudo foi desenvolvido conjuntamente com os professores José Alonso Borba, Leonardo Flar e Luiz Alberton. Nós todos somos participantes do programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, o entendimento que se tem, né, vindo da norma dos PAs, que passou a ser obrigatória a partir do exercício de 2016, né, onde os auditores passaram a ser obrigados a reportar os principais assuntos de auditoria identificados, né, no cliente. Então, a norma estabelece, né, que a comunicação dos principais assuntos de auditoria, ele pode ajudar aos usuários das demonstrações contábeis a entenderem a entidade e as áreas que envolveram julgamento significativo da administração na elaboração dos relatórios contábeis auditados. Para isso, então, para conseguir reportar essas áreas que envolveram julgamento significativo, os auditores eles devem levar em consideração as áreas avaliadas como as de maior risco de distorção relevante ou riscos significativos identificados. A literatura também corrobora, então, esse entendimento de que os auditores eles devem capturar de forma confiável os riscos que são relevantes para os usuários das demonstrações financeiras. Por exemplo, qualquer risco de distorção relevante, ele deve ser tratado e mitigado durante a auditoria por meio dos seus procedimentos. Também identificou-se, né, por exemplo, que no exercício de 2019, no Grupo Natura, teve o reporte de um único PA, né, e ele tratava-se sobre a aquisição da empresa de Build Box, incluindo ágil e intangíveis com vida útil indefinida. Para o relato desse PA, os auditores, então, justificaram que ele era um PA, né, ele era um principal assunto de auditoria, porque a determinação do valor recuperável decorrente desta aquisição, ela envolvia incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuíam um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis. Portanto, baseado no entendimento da norma, né, no entendimento da literatura de que os auditores, então, estariam vindo a evidenciar os riscos que eles encontravam, né, durante a avaliação do seu trabalho, do cliente, identificou-se, então, seria necessário estudar, então, até que ponto, né, esses PAs identificados e relatados pelos auditores, eles estariam relacionados ao risco que eles percebiam. Nesse sentido, então, o objetivo geral do estudo foi analisar a relação do risco percebido pelo auditor com os Key Audit Matters, reportado nos relatórios de auditoria independente no período de 2016 a 2019, nas empresas brasileiras listadas na B3. O referencial teórico, então, ele destaca que
a divulgação dos PAs, né, ele oferece aos usuários das demonstrações financeiras uma melhor compreensão do risco inerente à empresa. Sierra Garcia e outros, eles declaram, então, que esse reporte dos PAs ele está relacionado às características de risco, seja em nível da conta ou em nível da entidade. Lennox e outros também salientam que os auditores eles têm acesso, né, a uma grande quantidade de informações privadas sobre as demonstrações financeiras dos seus clientes e, portanto, eles estão numa posição única, né, que permitiria, então, relatar esses riscos inesperados ao conhecimento também dos investidores. E, além disso, a gente tem o destaque da literatura, que os auditores eles são obrigados a serem independentes da gestão do cliente, né? O que significa e se espera que as divulgações de risco, então, elas possam ser mais confiáveis do que aquelas evidenciadas pela gestão. Neste contexto, né, então, emerge a hipótese de pesquisa de que existe a associação positiva entre o risco percebido pelo auditor e a quantidade e os tipos de principais assuntos de auditoria que foram divulgados. Para atingir esse objetivo, então, realizou-se regressão, né, 2 regressões, sendo que a nossa variável dependente em ambas as regressões é o risco, né, do cliente, mensurado pelo tamanho da companhia, pelo logaritmo natural do valor de mercado. Então, em uma das equações, a nossa variável independente de interesse foi a quantidade dos PAs, e no segundo momento, então, fez-se essa análise com a variável dependente, sendo os tipos de principais assuntos de auditoria, que foram categorizados em 2 estratos, conforme Lennox e Sierra, sendo dividido em risco da entidade e risco da conta, e depois, posteriormente, em 6 categorias, né, que foram assuntos específicos do setor, ativos, passivos, impairments, assuntos complexos e controles. Em ambas as regressões, as variáveis de controle foram o fato do cliente ter sido auditado ou não por uma Big Four, se a empresa teve prejuízo ou não no ano anterior, e também foi efetuado o controle do setor. Para análise, então, dessas 2 regressões, avaliou-se 1.185 relatórios de auditoria nesse período de 2016 a 2019, e, para tanto, procedeu-se, então, com a estatística descritiva, matriz de correlação e regressão quantílica. Em relação aos resultados, então, comentando especificamente dessa parte da estatística descritiva geral do estudo, então, foi possível observar uma heterogeneidade da variável dependente, tamanho, né, indicando uma variedade no porte das empresas analisadas. Em relação aos PAs, né, a nossa variável de interesse, então foi possível evidenciar por meio de uma média de 0,40 de que os riscos em nível da entidade eles foram reportados em menor quantidade do que aqueles classificados como em risco em nível da conta. No que tange, então, a quantidade de PAs reportados, né, nesse período de 2016 a 2019, foi possível observar que teve algumas empresas que tiveram um número máximo de 8 PAs reportados, o que evidencia, então, um maior detalhamento sobre os assuntos específicos das empresas na visão da auditoria. Porém, também observou-se que existiram relatórios de auditoria com apenas um PA, né, implicando pouco detalhamento sobre as informações financeiras. Em termos médios, então, de modo geral, observou-se um reporte de 2,35 PAs por companhia, indicando, então, pouca publicação sobre o detalhamento desses riscos, né, das empresas. Além disso, observou-se também que a maior parte das empresas analisadas, especificamente 55% da nossa amostra, então ela foi auditada por uma Big Four. Bom, dando continuidade aos resultados, né, a estatística descritiva, quando a gente dividiu por 6 categorias e por setor, né, então a gente percebeu que os setores de consumo cíclico, bens industriais e de utilidade pública, eles possuíram maior quantidade de divulgação de Key Audit Matters.
né, indicando que os auditores, quando auditam essas empresas, eles evidenciam mais informações sobre os riscos, né, maior detalhamento sobre os riscos e aspectos de risco inerente da empresa. Depois a gente vê mais o detalhamento sobre quais foram. Em relação aos assuntos, né, os assuntos complexos foram que tiveram maior nível de publicação, né? Então, as empresas os relatórios de auditoria das empresas apresentaram como principal assunto de auditoria os classificados na categoria assuntos complexos. Então, isso percebe-se que nessa categoria ela está contemplando as áreas que se referem às demonstrações financeiras e que envolvem julgamento significativo da administração da empresa, incluindo estimativas contábeis que foram identificadas como tendo alta incerteza. Então, percebeu-se uma maior concentração de publicação de Key Audit Matters nessa temática. Em relação à estatística descritiva, considerando duas categorias, que é a categoria de risco em nível de conta e em nível de entidade, percebeu-se uma maior concentração de publicações de principais assuntos de auditoria na categoria nível de conta. Então, teve como temática predominante, né? E então, dessa forma, percebe-se que os usuários das informações, principalmente daqueles que leem os relatórios de auditoria, eles têm um conteúdo informativo maior sobre o risco envolvendo aspectos contábeis, né? Tendo em vista que o objeto da auditoria é justamente as demonstrações das empresas. E isso pode auxiliar na compreensão do nível de confiabilidade, né, da forma como os números foram construídos e o posicionamento do auditor em relação a eles. Pode passar, Laura. Em relação à regressão, a regressão quantílica, né? Então, nós percebemos que o coeficiente da variável independente, quantidade de assuntos, de principais assuntos de auditoria, ela apresentou um coeficiente positivo e estatisticamente significativo ao nível de 5%. Então, isso indica que quanto maior foi a quantidade de principais assuntos de auditorias publicados pelos auditores nos relatórios de auditoria independente, maior tendeu a ser o risco percebido pelo auditor. Então, além disso, a gente percebeu também que houve também uma relação positiva e estatisticamente significativa, tanto na variável Big Four quanto na variável prejuízo, indicando também que quando a empresa possuiu no ano anterior prejuízo, ela também foi vista pelo auditor independente como mais arriscada, né? Então, ela teve uma percepção de maior risco pelo auditor, assim como empresas auditadas por Big Four também. Pode passar. Em relação aos resultados, considerando 6 categorias, percebeu-se que assuntos complexos e passivos, eles tiveram um coeficiente positivo, né, estatisticamente significativo, a 5% também, indicando que essa relação, ela tem maior intensidade, ou ela se concretiza, essa relação de tipo de principal assunto de auditoria e a percepção de risco do auditor, percebe-se que essa relação acontece quando o assunto está classificado na categoria assuntos complexos e passivos. Então, quando são publicados principais assuntos de auditoria classificados na categoria assuntos complexos e passivos, eles se relacionam mais positivamente com a percepção de risco pelo auditor. Pode passar. Quando nós dividimos em 2 categorias, percebeu-se que a relação se concretizou no risco em nível de conta. Então, quanto maior a quantidade de Key Audit Matters publicados na temática de risco em nível de conta, maior tendeu a ser o risco percebido pelo auditor, né? Então, existe uma relação positiva, denotando que o auditor divulga uma maior quantidade de Key Audit Matters sobre assuntos classificados como risco, e isso tem um reflexo na forma como ele enxerga o risco em relação àquela empresa. Então, percebe-se que já é um sinal, né? Quando ele publica maior Key Audit Matters dentro dessa temática, isso já sinaliza, já evidencia que ele percebe aquela empresa como mais arriscada. Pode passar.
Em relação às considerações finais, então, de forma geral, os resultados indicaram que quanto maior a quantidade de Key Audit Matters publicado, quanto o tipo ou a categoria em que ele está classificado, ele está relacionado, né, positivamente relacionado com o risco percebido pelo auditor independente, revelando que essas variáveis elas sinalizam uma perspectiva do nível de risco da empresa sob a ótica do auditor, né? Então, quando ele percebe a empresa, ele já sinaliza por meio dos Key Audit Matters. Além disso, as empresas auditadas por Big Four e que apresentaram prejuízos em períodos anteriores, elas também são percebidas com níveis maiores de risco pelo auditor. Então, os auditores, na execução da auditoria de empresas de capital aberto, né, principalmente as empresas brasileiras, que foi o objeto de estudo desse trabalho, ele tem relatado as informações sobre riscos em seus relatórios de auditoria independente por meio dos Key Audit Matters, e isso tem efeito no risco percebido pelo auditor. Então, isso permite com que os stakeholders sigam avaliando positivamente as informações dispostas no Key Audit Matters, né? Então, é uma forma de sinalizar positivamente para os stakeholders de que os relatórios estão agregando informações. Além disso, a comunicação dos Key Audit Matters no contexto brasileiro relata os riscos de distorção relevante percebido pelo auditor, sendo estes relacionados com as contas e com divulgações que são relevantes para garantir a confiabilidade das demonstrações financeiras, mas os Key Audit Matters também envolvem julgamento subjetivo e complexo do auditor que os reportou. Então, com essa pesquisa, a gente buscou propiciar a melhor compreensão dos usuários da informação sobre a divulgação do risco inerente das empresas por meio dos Key Audit Matters reportados pelos auditores independentes num relatório de auditoria, tanto em nível da entidade quanto em nível das contas contábeis, e também possibilita compreender mais sobre o risco percebido pelo auditor em relação à empresa auditada e a relação entre as informações reportadas nos Key Audit Matters, né, que estão contidos no relatório de auditoria independente, por meio dos Key Audit Matters e a relação disto com o risco percebido pelo auditor. Acho que é isso. Obrigada, pessoal. Passamos um pouquinho. Obrigada, parabéns pela apresentação, Laura e Vanessa. Vou estender, então, para que a gente possa fazer uma discussão e estender ao pessoal que está participando também. Então, o professor Wagner já fez um apontamento nos comentários. Vou falar um pouquinho rapidinho, aí a gente estende para o pessoal poder contribuir também. Parabéns pelo artigo apresentado, pela apresentação que vocês realizaram, pela estrutura, o artigo está bem escrito, assim, ó, referências recentes na introdução, é uma temática que tem se pesquisado bastante, a gente já tem percebido muitos artigos, né, com esse tópico, né, ao longo, principalmente de 2020, muitas publicações, então vocês usaram e abusaram disso ao longo do artigo, né, trouxeram e incluíram, assim, essas referências recentes, então parabéns por isso, achei bem pertinente. A redação também tá boa, todo o trabalho bem, assim, completo. Coloquei alguns apontamentos, eu fiquei na dúvida também ali na hora da leitura, referente ao tamanho, até ali nas equações, e eu colocaria também para vocês acrescentarem, depois pensando já na publicação do artigo, reforçar, justificar por que só a definição do tamanho, né? Eu acho que vai um pouquinho do que o professor Wagner colocou ali, né, de colocar apenas o tamanho como proxy de risco, então eu senti também um pouco dessa fragilidade, ou então de justificar um pouquinho mais isso no artigo, tá? E também da interpretação que se faz, né? Então, uma empresa com maior tamanho vai divulgar mais principais assuntos, né? Então, daria daqui a pouco para ajustar um pouco da escrita nesse sentido, deixar alinhado. O que eu fiquei na dúvida também, referente ao termo, elogiei a escrita, mas assim, lá na introdução vocês começam falando dos principais assuntos e depois trazem o termo em inglês. E aí lá nas tabelas também, algumas tá o CAN, depois tá o PA. Então eu acho que deixar o termo padronizado ao longo de todo o artigo. Então eu deixaria em português. Se vocês forem publicar fora, aí sim deixa para o inglês. Mas eu acho que fica melhor deixar o termo padronizado e em português, que é o que a gente tem percebido nos artigos, né? Então, como principais assuntos de auditoria. Ademais, assim, as minhas colocações, os meus apontamentos seriam nesse sentido. Parabéns pelo artigo, bem desenvolvido, bem redondinho. E passo a palavra, então, para o pessoal que está participando, né? A gente tem bastante gente na sala, né? Então,
estendo para o pessoal que está participando também, quem quiser fazer algum comentário, fique à disposição para complementar o trabalho das gurias. Elogio também os professores orientadores, né, que fazem parte do estudo. Não sei se esse estudo faz parte de alguma disciplina do doutorado, da pós, é isso? Foi sim, da disciplina. Inclusive, o Alonso está na sala. Eu não sei se ele já saiu, mas ele estava na sala também assistindo. Ah, joia, que legal. Parabéns aos envolvidos. Trabalho bem completo, bem pertinente. Obrigada. Deixa eu ver se mais alguém quer fazer algum comentário. Eu estava ficando educado aqui para não assustar, né? Estava ficando quieto, tudo bem, parabéns pelo trabalho. Eu vi o modelo que vocês especificaram, né? Super interessante. E sempre fica a dica, né? Ou a lembrança de controlar também para Mark to Book, Debt to Act e retorno, né? Então, para o conjunto de oportunidades de crescimento, para o endividamento e para o retorno, que são variáveis de mercado que eventualmente podem até influenciar alguma coisa. Mas, no geral, está excelente. Só foi para estimular os outros a falarem também, tá bom? Parabéns. Obrigada. Muito obrigada, Alexandre. Valeu. Muito pertinente. Acho que era isso, né, gurias? Parabéns pelo trabalho que vocês apresentaram. Já passou por avaliação e agora a ideia é realmente que vocês possam ajustar, né, deixar alinhadinho, agregar essas contribuições que o pessoal fez e submeter para um paper, né? Tá na torcida para que seja publicado. Parabéns mesmo pelo Obrigada, trabalho. professora, obrigada. Com certeza vamos considerar sim. A Lauren deu uma caidinha, mas já voltou. Mas vamos considerar assim, eu já peguei aqui o que foi o professor Wagner falou aqui, já anotei também o que acho que é o Alexandre falou também. Vamos considerar assim. Tá na guarda. Muito obrigada. Alonso, Você já avaliou. Alonso, não pede não, hein? Assim, já que o Alonso está insistindo, se tem uma crítica a ser feita, eu acho que é só essa questão da fundamentação teórica do sinal aí, né? O que explica o que nessa relação? Vocês trouxeram, o primeiro argumento que vocês trouxeram lá na introdução é exatamente o fato de um risco associado a um evento, né? Ligado ao tamanho da firma, e aí o cara, olha, eu estou emitindo um PA por causa disso. Então, quem explica quem? É o PA ou o tamanho? É o risco ou o PA? E aí, eu acho que vai ser o grande desafio que vocês vão ter aí para submeter esse artigo no desenho que ele está para um periódico, porque eu imagino que qualquer avaliador vai questionar, tá? Nós estamos agora no conflito quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Mas, nesse caso, o PA ele vem do risco, e não o risco do PA. E aí, quando você regride, você vai encontrar lá significância, etc., mas explicar isso teoricamente é um pouco mais complexo. E a gente já tem problema, a gente já não consegue olhar para a causalidade nas nossas regressões, né? E aí o que vai dizer sobre esse sinal aí é exatamente a teoria. E se tiver uma crítica a ser feita, é nesse sentido. Qual a teoria que vai sustentar essa relação da forma, com a direção que ela foi estabelecida? É só isso. De resto, parabéns aí pelo trabalho. Tem questões metodológicas que todo trabalho vai ter e precisa ser revisado, mas parabéns aí pelo trabalho. Então respondam para o professor Wagner. Qual a teoria que prediria esse sentido aí? O Wagner. Então, eu acho que, na verdade, a gente tirou essas relações, na verdade, da própria literatura, né? Não é um trabalho que tem um fundamento a partir de um teste de uma teoria. A gente não está testando uma teoria, a gente está verificando relações a partir de uma literatura pré-existente. E realmente faz sentido, realmente, o que o Wagner falou, mas também a gente pensa como... Uma lag também pode indicar, né? Então, uma variável defasada. Então, pode indicar se eu publico muito mais key audit matters no ano X,
e eu posso perceber a empresa mais arriscada no período posterior, também ele pode influenciar também no posicionamento do auditor, né, na percepção do auditor em relação ao risco. E em relação à variável risco, né, como tamanho, a gente teve um embasamento, alguns autores já utilizam essa, mas eu concordo sim que a gente precisa pensar outras variáveis de risco. Até a gente pensou também em fazer um experimento, alguma coisa para identificar, ou até fazer alguma coisa de questionário mesmo, para ter uma percepção diferente, né, da forma realmente como o auditor enxerga aquela empresa. Mas, como foi um artigo de disciplina, terminou que, por pouco tempo, a gente teve que coletar em bases prontas mesmo, né? Em Big Data mesmo. Então, não deu, não. Não, excelente. Muito obrigada. Obrigada ao pessoal que contribuiu também. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Acho que é isso, né, pessoal? Obrigada. Lauren, teu microfone está desligado. Não está funcionando, não. Não estamos te ouvindo. O sul aqui chegou o frio, os ventos, acaba tudo, né? A internet começa a falhar. E ontem estava demais, ontem estava muito frio, muito frio. Hoje estava lindo, maravilhoso. Né? Na madrugada fez 4, né, aqui. Nossa. O pessoal já comentou aqui que a Vanessa do outro artigo já chegou também. Pronto. Mas ótimo. Se não, Laura, você pode comentar a posteriori, aí a gente, para não atrasar as apresentações, pode ser, enquanto que ela vai ajustando ali, ótimo. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que foi realizado. Passo, então, para a Vanessa, do segundo artigo. Deixa eu ver se ela está presente aqui. Vanessa, tá aí? Agora sim. Oi, Vanessa, bom dia. Estou sim, bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem, sim, com vocês? Tudo ótimo. Ai, que bom que você conseguiu conectar, excelente. Já vi que é minha xará e nordestina. Sua xará e nordestina. Bahia. Legal. Tamo junto. Ótimo. Então, Vanessa, vou pedir para você compartilhar a tua apresentação do artigo. Não sei se você preparou algum material ou se você vai falar só. Não, eu preparei sim. Eu estou com um slide aqui na minha tela. Agora eu não tenho a familiaridade. Sou eu que compartilho aqui? Como é que faz? Isso. Você tem ali a opção de compartilhar tela. Embaixo. Embaixo? Você vai lá em compartilhar. Sim. Deixa eu ver. Você pode compartilhar toda a tua tela. E aí você vai lá. Share screen. Uma setinha verde bem no rodapé. Isso, bem no rodapé, apontando para cima. Uma setinha verde. Isso, do lado do balão. Tá, pronto, achei. Pronto, share screen, aí eu tenho o onde participei, esse primeiro né? Você já está com a apresentação aberta no seu computador? A apresentação já está aberta, sim. Tá, aí você seleciona a janela da apresentação, vai abrir um layout ali com opções, né? Aí você seleciona a janela da sua apresentação. Que aí você consegue compartilhar só a apresentação. Isso, do PowerPoint. Tá. Agora ele está pedindo, vocês não estão me vendo, não estão vendo nada. Estão me vendo? Sim, estamos te vendo, mas a apresentação ainda não. A apresentação ainda não, porque ele pediu para salvar na nuvem primeiro. Você está no Zoom online? Na barrinha lá no... Mas coloca então a outra coisa, ela poderia mandar para alguém por e-mail e a gente coloca compartilhar tela. Mandar para alguém por e-mail? Poderia, e a gente ele abre várias janelas, não precisa salvar na nuvem. Ele abre várias janelas, porque assim, eu estou com minha apresentação aberta
Eu botei aqui na compartilhar, no meu próprio slide. Aí, quando eu botei compartilhar, ele colocou salvar na nuvem. Vanessa, faz o seguinte, vou te passar o meu e-mail privado, A caixa. eu compartilho aqui a sua apresentação, tá? Para a gente Oi? ganhar. Eu vou mandar o meu. Porque não é para compartilhar no slide, é para compartilhar no Zoom. É. É share screen. Não, é isso. Eu cliquei aqui no share screen, aí ele traz um que já veio marcado, né? O one participante can share at the time é esse, e depois tem múltiplo participantes can share. O segundo, depois tem advanced sharing. Mas, Vanessa, qualquer coisa, manda o arquivo para gente aqui no chat. Não precisa clicar nessa setinha aí do lado do share screen. Clica no ícone share screen. Clica no ícone, não nessa setinha. Aí ele vai abrir uma tela branca. Foi? Foi. Aí agora aqui... Clica na apresentação e coloca share. Aí, foi. Achou! Bingo! Agora sim, top. Agora sim. Dá um F5. Para deixar a tela grande. Ou vai lá embaixo do ladinho ali para colocar modo apresentação. Vai ali em cima mesmo, isso só. Pronto. É contigo, agora Vanessa. Sim. É comigo. Pronto. Desculpa aí o transtorno. Mas, enfim, vamos lá. O meu artigo, ele é influência da estrutura de propriedade na escolha de auditoria independente Big Four, evidências de empresas listadas na B3. Os autores sou eu, o meu orientador, que foi professor doutor Antônio Gualberto Pereira, e meu co-orientador, que foi professor José Sérgio Casé de Oliveira. Minha introdução, né, à teoria que embasa, né, é a teoria da agência, aquela que estabelece o conflito de interesses entre o agente, que no caso é o executivo, e o principal, que é o acionista. E como forma de mitigar esses conflitos de interesses, surge a governança corporativa, que através, né, vai mitigar esses conflitos de interesses através dos seus mecanismos externos, que no caso da presente pesquisa, eu vou estudar a auditoria externa, e os mecanismos internos, que no caso da minha pesquisa, eu vou investigar a estrutura de propriedade. Meu problema de pesquisa. Qual a influência da estrutura de propriedade na escolha pelas Big Four para a auditoria externa das empresas listadas na B3? Como objetivo geral, eu tenho analisar a influência da estrutura de propriedade na escolha pelas Big Four para a auditoria externa das empresas listadas na B3. A minha primeira hipótese de pesquisa. A decisão das empresas listadas na B3 em contratar uma auditoria Big Four é positivamente influenciada pelo efeito entrincheiramento inserido em sua estrutura de propriedade. Minha segunda hipótese é a decisão das empresas listadas na B3 em contratar uma auditoria Big Four é negativamente influenciada pelo efeito incentivo em sua estrutura de propriedade. A minha metodologia, o período amostral foi o período de 2010 a 2018. Minha amostra inicial foi composta de 2.670 empresas e que... Adiantou, não era para adiantar. E que, após as exclusões, né, ficaram 122 empresas, minha amostra final. Meu modelo de regressão é um modelo de regressão Logit, onde a variável dependente, né, a variável auditor, uma dummy, que assume valor 1 se o auditor for uma das empresas Big Four e 0 caso contrário. Minhas duas variáveis de interesse, a variável V, que representa a porcentagem dos direitos de voto, né, possuído pelo maior acionista, a variável C, que representa a porcentagem dos direitos de fluxo de caixa possuídos pelo maior acionista,
E agora minhas variáveis de controle, que é size, o logaritmo natural do valor de mercado do patrimônio líquido, leve, dívida de longo prazo, dividida pelo total de ativos, ROA, retorno de ativos, CROIs, é uma dummy que assume valor 1 se a empresa emitir ADRs e 0 caso contrário. SET, né, que é minha variável setor, também uma dummy que assume valor 1 se a empresa pertencer a algum setor regulamentado e 0 caso contrário. Dualidade do CEO, também uma dummy, que assume valor 1 se os cargos de CEO e presidente do Conselho de Administração forem ocupados por pessoas diferentes e 0 caso contrário. INDEP, que é independência do Conselho, uma dummy que assume valor 1 se o Conselho Independente for composto por mais de 50% de conselheiros independentes e 0 caso contrário. NG, nível de governança da B3, também uma dummy, que assume valor 1 se as empresas listadas no nível 2 ou novo mercado e 0 caso contrário. E auditor especialista, uma dummy, que atribui valor 1 se a empresa for auditada por uma auditoria especializada e 0 caso contrário. Minhas estatísticas descritivas, aqui eu trago, né, já em resultados e discussão, a minha primeira tabela, que é das estatísticas descritivas, onde eu tenho mais de 80% da minha amostra composta por empresas auditadas por uma Big Four, onde o cargo de presidente do conselho são ocupados por pessoas diferentes e auditadas por uma auditoria especializada. Aqui eu apresento, né, a primeira aqui no artigo. Eu primeiro trouxe a estimação através do modelo Logit, porque eu estou propondo uma nova metodologia, né, uma metodologia mais robusta. Então, primeiro eu trago os resultados, né, com a estimação Logit, que é a estimação amplamente utilizada pela literatura. Na estimação Logit, eu não encontrei, né, significância nas minhas variáveis de interesse. Eu só encontrei significância nas minhas variáveis size, leve, ROA, CROIs, DC e AESP. Para poder investigar, né, a estimação Logit, eu fiz testes, né, de critérios de bondade de ajuste, que foram a Kaique e o Schwartz, que são testes que estabelecem que quanto menor o valor, mais especificado é o modelo. Então, no modelo Logit, o AIC me apresentou o valor de 474,19,52 e o BIC me apresentou o valor de 532,6109. O Logit para dados e painel, que é o que minha pesquisa está propondo, apresentou o valor de AIC 287,91,48 e BIC 351,19,85. E aí aqui eu trago os resultados da estimação, né, através dos efeitos aleatórios do Logit para dados em painel, que é o que minha pesquisa está propondo. Nessa estimação eu só encontrei significância, eu também não encontrei significância nas minhas variáveis de interesse, só encontrei significância em size e em AESP. Aqui eu destaco que a estimação, através dos efeitos aleatórios, ela também traz aqui, no final da estimação, testes de máxima verossimilhança, onde ele também comprova que a estimação, através do Logit para dados e painel, é o mais bem ajustado, né? É o mais bem ajustado para o meu modelo. Como considerações finais, eu trago que os resultados sugerem que somente as variáveis size e AESP influenciam na escolha de uma auditoria Big Four no cenário nacional e que a literatura me traz outros fatores que podem justificar, né, essa escolha de uma auditoria Big Four e justificar a ausência, né, de significância nas minhas variáveis de interesse, que eu posso citar como exemplo o fato de
de ser a matriz no exterior que escolhe, né, uma auditoria independente Big Four. Os bancos, né, os investidores, muitas vezes, eles condicionam, né, oferecer recursos para empresas, se as empresas forem auditadas por uma Big Four, né? Muitas empresas também escolhem uma auditoria Big Four pela credibilidade da marca, pela expertise de uma Big Four. Então, empresas maiores, com processos mais complexos, escolhem também uma auditoria Big Four. Então, esses são alguns dos fatores que eu trouxe que pode justificar essa minha ausência de significância nas minhas variáveis de interesse. Como limitações da pesquisa, eu trago que uma limitação importante foi o fato a mensuração foi diferente, né? Eu investiguei a estrutura de propriedade da forma direta, né? Então, isso pode ser, isso é uma limitação da pesquisa, que também, né, pode ser um possível influenciar no resultado, né, divergente, né? A questão de eu não ter investigado a estrutura de propriedade indireta. E como sugestão de pesquisas futuras, eu trago as duas sugestões, que próximos estudos, eles podem investigar, na minha pesquisa, eu excluí as empresas de fundos, as empresas financeiras, então uma pesquisa ela pode, né, focar só nesse público, e eu trouxe também que outros estudos também podem investigar outros tipos, né, de estrutura de propriedade, que eu vi que no cenário internacional eles investigam a questão eles comparam estrutura de propriedade, familiar e não familiar, estrangeira e não estrangeira. Então, outros estudos aqui no cenário nacional também poderia fazer isso, comparar estruturas de propriedade específicas. E aqui eu finalizo minha apresentação agradecendo a atenção de todos. Muito obrigada, Vanessa. Parabéns pela apresentação. Enfim, deu tudo certo. Obrigada, deu tudo certo. Ótimo. A minha primeira pergunta é: esse trabalho, ele é fruto da tua dissertação? Sim. Ah, legal, joia, parabéns, imaginei. Se você quiser parar o compartilhamento também, fica bem à vontade ali para isso. Joia. Ali, um diferencial do teu trabalho é a utilização dessa metodologia. Então, Logit, eu também confesso que não conhecia. Não se teve tu não encontrou nenhum estudo que seja semelhante, ou seja, que tenha utilizado essa mesma técnica. Um só. Mas não um só. Mas não só. Agora, ele investigou Logit para dados em painel, agora ele investigou propriedade estrangeira e não estrangeira. Um estudo só que eu achei eu inclusive eu até citei no meu artigo, Gedman, Peter, se eu não me engano, e o outro nome do autor eu esqueci, mas esse foi o único estudo e ele investigou propriedade estrangeira. O cenário internacional, eles investigam o modelo Logit. Então, eu cheguei com essa proposta, né, junto com meus orientadores, a gente chegar com uma proposta nova, né, de uma metodologia econométrica mais robusta e também fundamentada em testes estatísticos, porque os testes também apontaram que essa minha metodologia era a mais apropriada. Então, os testes estatísticos que nós fizemos também apontaram que a metodologia era a mais apropriada. Bacana. Eu trouxe algumas contribuições também, pensando já na tua posterior publicação do artigo. Ali na introdução, sim, claro que no evento para o congresso, às vezes a gente tem questão de limitação do espaço e tudo mais, mas eu senti que na tua introdução dá para dar uma melhoradinha, assim, também acrescentar umas referências mais recentes, apesar de não ter nada, assim, como tu até coloca lá na análise dos teus resultados, não conseguiu comparar, né, com outros estudos, por realmente, né, ser algo diferente que vocês fizeram. Então, mas ali na introdução eu senti, até tu traz ali, até marquei uma referência lá da Almeida 2007. Eu fiquei pensando assim, poxa, 2007, Almeida 2007, apesar do número crescente de trabalho sobre auditoria,
no cenário internacional, no contexto brasileiro, carece de estudos. 2007, né? Será que não tem algo mais recente? Professora, e isso foi criticado também pela banca, né? Essa questão, isso foi criticado também pela banca, essa questão de né, trazer referências mais recentes, inclusive essa referência foi criticada. Então, assim, eu já estou... As observações, né, dos pareceristas aí do Congresso, eu já estou trabalhando com meus professores nelas. Né? A gente já, né, o seu microfone está desligado, professora. Está desligado. Não, é ótimo, Vanessa. Eu não queria interferir na tua fala, mas bem pertinente mesmo. Acho que porque na introdução, né, pensa assim, ali que estão os principais pontos, né, a problemática, o objetivo. Então, acho que realmente ali dá para ter um esforço maior para deixar o estudo mais assim relevante, né? Então, as referências recentes, mostrar que é atual e tudo mais. Então, ali nesse ponto, eu acho que é bem pertinente. Deixar alinhado também ali, eu senti um pouco de falta desse alinhamento do problema com o objetivo, porque tu meio que deixou o objetivo como justificativa, né? Então, eu tenho por costume, traz a problemática, depois a problemática apresenta o objetivo alinhado, né? E depois do objetivo a justificativa. Então, eu acho que daria daqui a pouco para ajustar também, né? Nesse sentido de casar o problema, objetivo e justificativa, né? Do porquê que está pesquisando isso. E até uma questão é essa, assim, qual que é a relevância, assim, a motivação de pesquisar, porque o foco principal é a definição, a escolha, né, de uma firma de auditoria independente que seja aí uma Big Four. No final, vocês verificaram que não, né, por meio das análises, a hipótese de vocês foi rejeitada. Mas por que só, no caso, esse foco nas Big Fours? Não seria algo meio dizendo, as outras não são importantes? O que motivou vocês a pesquisar isso? Na verdade, o meu trabalho, ele é um artigo que eu não repliquei. Como é o outro termo mesmo que utiliza? Foi adaptado. Eu adaptei um artigo internacional. Então, assim, eu peguei uma parte do artigo, na verdade, eu transformei uma parte do artigo que ele fez ele estudou 8 países, né? Ele investigou se a auditoria externa ela melhora a governança corporativa. Então, eu peguei uma parte do artigo e transformei na minha dissertação. Então, eu adaptei uma parte de um artigo internacional. Não, joia, agora ficou mais claro para mim um pouco do porquê, né, que vocês realizaram essa análise. Talvez focando nessa frente, talvez o trabalho ficasse com tivesse uma relevância um pouco maior, enfim, fosse mais, ou talvez tivesse até um resultado distinto, né? Mas de todo modo, testou, apresentou, tem um resultado, mesmo que não tenha sido significativo, né? Fez o teste, daqui a pouco vai ter aí a publicação, né, com essa metodologia também, que é o diferencial. Dá para destacar mais isso também, né? Como eu disse, nós estamos também, né? Eu junto com os professores, a gente já está trabalhando já em cima dos ajustes, professora. Nós já estamos trabalhando em cima dos ajustes da minha dissertação. E nos ajustes da minha dissertação, eu trouxe mais uma hipótese de pesquisa, né, que no artigo original ele investiga um percentual de 30%. E agora, me perdoe, mas eu esqueci o porquê que ele bota 30%, eu esqueci. Mas aí, o que é que eu fiz? No cenário brasileiro, o acionista controlador, ele tem que deter 50% ou mais das ações do direito a voto. Então, eu peguei o meu banco de dados e coloquei 51% ou mais das ações com direito a voto. Quando eu peguei meu banco de dados e trouxe esse percentual, eu trouxe mais uma hipótese e aí eu encontrei significância nas variáveis de interesse, ou seja, quando o percentual é de 51% ou mais, as empresas escolhem a auditoria Big Four porque, inclusive, essa sugestão foi também do membro externo, né? Que ele, vocês vão ter muitas empresas ali que vão ter muito ações ordinárias. Será que essas empresas não estão
né, causando, né, alguma diferença no banco de dados. E aí nós fomos fazer essa investigação e aí a gente encontrou a significância nas variáveis de interesse. Eu tenho mais essa hipótese e eu já estou trabalhando em cima disso. Nós já estamos trabalhando em cima disso. Professor Wagner, é contigo. Eu vou ser bem rapidinho, porque o tempo já está esgotando, né? Parabéns aí, Vanessa, pelo trabalho. Eu acho que Obrigada, se professor debruçou Wagner. sobre um tema complexo no contexto geral, né? Mas a grande questão que eu acho que você tem que pensar é o seguinte: vocês têm que pensar é o seguinte: quem escolhe o auditor, né? Primeiramente, o Conselho Fiscal e, de forma suplementar, Conselho de Administração. E aí, o seu resultado, para mim, faz todo sentido, porque a estrutura de propriedade, ela não vai dizer muito sobre quem vai escolher o auditor. Agora, quem escolhe, se houver uma dependência do órgão que define o auditor em relação ao acionista controlador, aí sim faria sentido você encontrar essa significância. Veja que quando você olhou para o bloco de controle, quando você pegou lá 50% mais um, você encontrou alguma relação significativa. É porque possivelmente esse bloco de controle tem acionistas mais profissionais e que, por N motivos, vão sugerir a auditoria Big Four. Mas aí tem um problema que vocês precisam pensar o como resolver, que é o fato de vocês usarem um Logit para uma amostra que, historicamente, ela vai ser predominantemente de empresas que contratam as Big Four, porque você olhou para empresas listadas. Quando você vai para o cenário internacional, os caras pegam uma amostra gigantesca de empresas listadas e não listadas. E nas não listadas vai haver, sim, uma discricionalidade maior, e aí um Logit faria mais sentido. Mas parabéns, era isso que eu queria falar, o tempo já está estourando aqui, e sucesso. Tá bom, professor Wagner, obrigada. Estendo, caso alguém mais queira fazer alguma fala, alguma menção, apresentação da Vanessa. Adivinha, professora Cris, quem quer aparecer? Vanessa, parabéns pelo trabalho, viu? Só uma Obrigada, dica professor Alexandre. Esses casos de variáveis dependentes que são limitadas ou censuradas, esses modelos já são bem estudados na econometria. Vale a pena você dar uma procurada nos livros de econometria mesmo, né? Logit, Tobit, Probit, Rect. Tem vários modelos para trabalhar com essa circunstância que o professor Wagner falou. A sua amostra provavelmente tem mais um do que zero na variável dependente. E, além disso, quando você vai interpretar o resultado, tem uma maneira diferente de interpretar, porque esse modelo está te dizendo qual a probabilidade de contratar uma Big Four. Ele não está dizendo da associação entre a estrutura e a Big Four. Mas é só para te dar uma dica mesmo, dar uma passadinha nesses materiais de econometria e segue em frente. Quero ver publicado. Vou parar de aparecer agora, pelo amor de Deus. Tá certo, tá bom. Obrigada, professor, pelas contribuições. Obrigada, professor Alexandre. Vanessa, eu vou passar para ti deixar a tua mensagem final, então. A gente já vai caminhando para o encerramento da sessão. Não, eu agradeço, para mim foi uma honra, eu fiquei super feliz quando o meu artigo passou num congresso USP, logo em seguida a minha defesa, né, que eu defendi em fevereiro, e aí meu professor orientador, Vanessa, vamos aqui aproveitar o congresso USP, ô professor, será que vai dar tempo? Então ele sempre motivando e impulsionando, tá bom, professor, vamos correr e vamos tentar. E aí, graças a Deus, deu certo, fiquei muito feliz, né? Agradeço também as contribuições, já estamos trabalhando nelas para poder, como o professor Alexandre disse, publicar, né? Agora, o próximo objetivo aí, publicar em uma revista. Agradeço. Excelente. Valeu, Vanessa. Vou chamar rapidinho a Lauren também, que antes no fim, a Lauren não conseguiu, ela teve uma queda de conexão. Então, para a Lauren e para a Vanessa também deixarem as suas palavras finais. Vanessa, tá com o microfone desligado.
Só queria agradecer, então, o debate, né, as contribuições. Realmente, para a gente é bem importante, né, ter essa outra visão aqui de professores. Eu sei que o professor Wagner trabalha bastante com essa área de auditoria, PAs, então, ter essas contribuições para a gente realmente é bem importante para dar andamento no Congresso, no artigo, perdão. Então, a gente anotou aqui, inclusive eu e a Vanessa já trocamos alguns comentários aqui nos bastidores para evoluir, vamos estar conversando com os professores também, né, para a gente tentar essa publicação e repensar essa variável de risco. A gente até tentou fazer uns outros testes com algumas outras proxies, né, mas a gente também não conseguiu. Então, esse debate, essa visão aqui de hoje vai nos possibilitar dar andamento para o estudo. Obrigada, pessoal. Obrigada pela parceria também, né? Eu com a Lauren, com o Alonso, os outros professores não puderam estar, mas foi um prazer trabalhar com vocês e foi um prazer também estar aqui, né, participando. Tá bom. Muito obrigada, pessoal. Então, vamos tirar um print, né, uma fotinha aqui para marcar a presença nesse nosso encontro. Ô, Cris. Por favor, professor, por favor. Não, só queria dar um parabéns aí pela tua coordenação aí. E para as meninas aí, todas 4 muito simpáticas, né? As Vanessas, né? E a Lauren, parabéns aí, você também sempre sorrindo e achei muito legal a sessão. E só assim, uma dúvida que me veio, né? Como é que seria uma auditoria, né? Feita por uma de vocês 4, assim, sempre sorrindo, tão simpáticas. Ele é cheio de graça, Cris, não liga não. Só sucesso, professor, ia ser só sucesso. É meu orientador, Cris, ele é meu orientador. Eu tenho tomando chimarrão. Eu tenho total certeza. Não, parabéns aí para as meninas aí. Essa Vanessa Tabaiana aí. Que só tem mulher bonita nessa sessão? Não fala isso, porque se eu falo isso é assédio, não posso falar isso. Né? Mas são todas muito bonitas, oi? Então, parabéns. Mas ia levar as Vanessas tomar chimarrão. Tá bom. Obrigada, professor. Olha, meu orientador está falando. Meu orientador está falando que o senhor é sempre provocador, professor Alonso. Meu orientador está falando aí no chat, ó. Mas, Vanessa, você aí, mesmo que teu trabalho estivesse todo, sabe, cheio de equívocos e erros, quem ia brigar contigo, ia reclamar de você? Ninguém. Com tanta simpatia aí. Parabéns a todos, tá? Oh, e a Cris também, professor, que é ótima aí, na coordenação. Jovens aí, muito competentes. Vocês vão se dar muito bem aí na carreira, tá? Parabéns. Obrigada, professor. Obrigada. Vamos tirar o print, né? Isso, vamos tirar um print todo mundo. Peraí, deixa eu organizar aqui. Liga a câmera, Alonso. Vou estragar a foto de vocês, não. Deixa o Alexandre aí, ó. Pronto. Eu vou competir sorriso com profissional, sorriso profissional. Sorriso profissional. Tchau, pessoal.